Cotia, Carapicuíba, Sumaré. A gente vê que esse é o novo normal nosso, né? Eu trabalho com treinamento já há 28 para 29 anos. Há 22 anos com essa empresa que está assessorando aqui a Associação dos Engenheiros de Mogi Guaçu, a Imediata Treinamento. E nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que nos reinventar e voltar para a sala de treinamento e nos adequar a essa nova tecnologia, que é o ensino à distância. Eu sempre fui contra a falar treinamento virtual, tá? Porque não é virtual. Eu estou aqui, vocês estão aí, então ele é real. Ele simplesmente é à distância. E a distância é uma coisa bacana, né? A gente vê aqui, acabou de se manifestar aqui o Renan, Vila Velha, Guarulhos, Diadema, Sumaré, tá? No outro treinamento que tivemos aí o mês passado, tinha uma pessoa de Portugal, ou seja, impossível reunir pessoas de tantas áreas do Brasil se não fosse esse novo normal nosso, né? Itapira, do nosso lado, estamos falando aqui de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, nós ficamos aí a 60 quilômetros da cidade de Campinas, para quem é de mais longe, né, e quer se situar de onde estamos falando, tá? Ok? E esse grupo é interessante, que nós pedimos para fazer a inscrição e colocava onde se coloca a formação. E que nós percebemos nesse grupo, existe uma formação numa faixa etária, a grande maioria acima de 30 anos de idade, 29 acima de 30 anos, 60, 65, e um grupo assim bastante específico da área, né? Bastante técnico, muitos engenheiros realmente, tá? Tive algumas outras palestras que é feita e que tem muito estudante, pessoas de 19 anos, 20 anos, não que não sejam bem-vindos, tá? É só uma característica. Então eu acredito que essa palestra de hoje, esse papo com o engenheiro Helder, ele vai correr mais para o lado assim, o lado técnico, o lado profissional, tá? Nós temos muitos profissionais aqui e que eu gostaria que se manifestasse, que desse opinião, que fizessem perguntas. Tem algumas perguntas que já fizeram, são aquele formulário que nós soltamos de pergunta técnica, né? Onde já fizeram algumas perguntas prévias, onde já fizeram algumas perguntas aí, tá? São 7h01. Eu gostaria de estar começando oficialmente, não é? Em respeito a quem está presente. Depois, quem for chegando, vai entrando nos assuntos também, ok? Pessoal, vamos dar início, então, a essa transmissão ao vivo, que é uma promoção, que é uma iniciativa e promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região de Mogi Guaçu. Eu sou o Alessandro Siqueira, da empresa Imediata Treinamento, que é uma empresa que trabalha com treinamento já há 22 anos, e estou aqui assessorando o pessoal da Associação dos Engenheiros nessa transmissão, nessa palestra. Como que vai funcionar a palestra? Tá? A transmissão está sendo feita exclusivamente pelo Facebook, pela página oficial da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região de Mogi Guaçu, pelo Facebook. Estará disponível, assim que acabar, na própria página, inclusive as perguntas e respostas, e a partir de amanhã vai estar também disponível no canal do YouTube que a associação tem. Esse treinamento, ele vai gerar um certificado para cada um dos participantes. Por que eu estou enfatizando participantes? Não basta ter feito a inscrição para ter direito a esse certificado. A pessoa tem que estar realmente participando dessa nossa da palestra. Como que a gente vai comprovar essa participação? Vai ser feito mais para o final, eu vou soltar aqui do lado, onde tem os comentários, onde tem o chat, né? Um link para apontamento de presença, tá? Eu fiz a conta, leva exatamente 12 segundos para você fazer o apontamento da presença e voltar. Clica, vai abrir um formulário, você vai colocar o teu e-mail e vai colocar o teu nome. E já volta para a palestra, a sua presença está
registrado. O que é importante, eu quero dizer nesse momento? O nome que vai ser colocado nessa apontamento de presença é o nome que vai para o certificado. Nós temos algumas pessoas que fizeram a inscrição e colocaram o primeiro nome, colocaram o nome tudo minúsculo e colocaram, teve um que colocou um apelido, tá? Eu sei que é apelido porque é um nome de um bichinho, né? Então, é impossível ser alguém com esse nome. Então, quando vocês apontarem a presença, por favor, coloque o nome completo, conforme vai sair no certificado. As perguntas, foi publicado dentro do grupo do WhatsApp fechado para esse evento, perguntas prévias, onde fizeram algumas perguntas que já está em posse do engenheiro Helder, que vai estar respondendo elas têm prioridade para a resposta. As perguntas que forem surgindo durante a palestra, se o engenheiro achar que deve responder no momento da pergunta ou no final. Se por um acaso alguma pergunta não der tempo de responder, pelo tempo daquela transmissão, todas elas que forem feitas durante a transmissão, elas serão respondidas aí no final ou no máximo até amanhã. Ele se compromete a responder todas essas perguntas que forem feitas durante a nossa transmissão. Esse grupo de WhatsApp que foi criado é um grupo exclusivamente para esse evento, onde nós colocamos os links, onde nós colocamos as informações necessárias. É um grupo fechado e que vai ser excluído amanhã, tá? Lista de presença, já falei. E, mais no final, vamos ter uma avaliação desse evento. É um evento completamente gratuito para todos que participam, para todos que vêm assistir, e a única coisa que nós precisamos para fazer outros eventos gratuitos e dar continuidade é essa avaliação do evento. Normalmente, o que acontece? Nós temos, às vezes, 120, 130 participantes, e quando você solta uma avaliação, volta lá 20, 35, ou seja, menos da metade não responde a essa avaliação. Quer entrar e perguntar o que você achou do curso. Como é que foi isso, como é que foi aquilo, é sim, não e enter. Só isso. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma avaliação bastante significativa no final, não leva tempo, e não vamos deixar para depois. Tá? Antes de encerrar a transmissão, nós fazemos, então, essa avaliação que é bastante rápida. Antes de passar a palavra para o Helder, eu gostaria de estar passando para vocês um vídeo que é um vídeo muito curto da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região de Mogi Guaçu, que vai apresentar um pouco do que é a associação, e na sequência a gente volta a conversar. Ok? Você é engenheiro, arquiteto, agrônomo e técnico. Faça parte da nossa associação. Há mais de 30 anos, atuando em Mogi Guaçu e região, contamos com mais de 150 associados que se beneficiam por meio de inúmeros convênios exclusivos, além de cursos e palestras do setor. Tudo isso com uma estrutura completa. Existem algumas maneiras de se associar: pelo QR Code das correspondências, informativos e banners, pelo aplicativo da associação, através dos nossos telefones e também pelo nosso site aearmg.com.br. Faça parte da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região de Mogi Guaçu. Ok, pessoal, estamos de volta. Quero convidar o engenheiro Helder Tirain agora para, por favor, se apresentar. Helder? Boa noite, Helder. Olá, boa noite, Alexandre. Boa noite para todos os que estão aqui com a gente, aqui nesse espaço, né? Gostaria de enfatizar o que o Alexandre falou: a gente se sente como se estivesse junto fisicamente. É uma maneira, a tecnologia está nos trazendo esse benefício, de poder levar a mais pessoas, né? Essa coisa que fica muito legal, que a gente está junto.
Primeiramente, me apresentando, meu nome é Helder, sou engenheiro eletricista já há algum tempo, né? Meu CREA é de 87, tinha um pouquinho atrás aqui, né? E eu tive o prazer na minha vida de trabalhar com diversos tipos de empresa. Eu trabalhei muito com ramo metalúrgico, eu trabalhei com petroquímica, trabalhei com alimentos, eu também tenho muita experiência com indústria de remédios, e atualmente eu trabalho na área de facilities, principalmente com informática, facilities voltada à informática de grande porte. E hoje eu gostaria de estar falando, né, a respeito desse tema, cada vez mais fica atual, que é a respeito da norma, das novas normas em relação ao sistema de proteção de descarga atmosférica, especificamente, né, da 5419, na sua nova versão. Eu espero que todo mundo esteja me escutando bem. Nesse início, eu vou pedir para o pessoal aí dar colocar algum comentário, né, para a gente ainda está testando o sistema, tá? Se tiver alguma coisa com problema. Aqui no meu relógio agora são pontualmente 19 horas e 13 minutos, tá? A gente está em live, está ao vivo, no caso eu estou em Mojimirim. Então, por favor, se tiver alguém com problema, digita, fala um alô que a gente resolve, tá? Isso aqui é absolutamente ao vivo. Então, aqui vou dar continuidade para vocês e vamos dar continuidade ao curso, ok? Eu vou colocar aqui uma parte de apresentação que ajuda a gente a fazer a continuidade aí. Só um instantinho. Só um instante. Estamos aqui com o sistema atualizando. Só um instante aqui. Um instantinho aqui. Aqui, agora sim. Agora sim, compartilhando aí a tela, a gente vai iniciar falando de algumas diferenças básicas em relação a 5419 de 2005 e o que ela se tornou em 2015. Eu queria enfatizar, pessoal, que a gente não vai detalhar muito em fórmulas matemáticas, em anexos, porque isso daí ficaria muito grande. Cada coisa dessa seria um curso praticamente à parte. Então, a gente vai ficar nas diferenças mais importantes, ok? Então, a primeira grande diferença está na quantidade de páginas. A nossa norma anterior possuía 42 páginas e a atual possui 380. Numa primeira vista, pode-se achar que a norma ficou mais complexa, mas não, ela não ficou. O que acontece é que antigamente, com 42 páginas, a norma deixava muita coisa a critério do projetista. Ela deixava subjetivo. E hoje a norma está muito mais específica. Então, ela é uma norma que fica mais detalhada e que dá muito menos margem ao, entre aspas, achismo. Não existe mais achismo com uma norma com 380 páginas, onde praticamente todas as situações estão contempladas. Uma coisa muito importante
para mim, talvez a parte mais importante dessa norma seja o item 2, que está aqui destacado, que é o seguinte, essa norma passou a fazer uma análise de risco da instalação. O que vem querer dizer isso? Que tipo de risco que eu tenho? Principais riscos eu tenho o risco da perda de vida humana, que é o mais importante de todos. Eu tenho o risco da perda da instalação do serviço ao público, então eu vou deixar de operar, por exemplo, um hospital, eu vou deixar de operar um setor de serviço importante. Eu tenho o risco de perda de memória cultural, então, de repente, eu estou colocando, através de uma descarga atmosférica, eu estou, por exemplo, provocando um incêndio num museu, numa galeria de arte. Inclusive, isso já aconteceu no Brasil mais de uma vez, por falha no sistema de SPDA também, tá? Eu tenho o risco de perda de valor econômico. Um exemplo simples, eu tenho lá uma fazenda onde eu tenho 50 vacas de gado leiteiro. Então, isso me gera uma renda do agronegócio. E se eu não tiver uma proteção adequada e tiver uma descarga atmosférica, além da parte, vamos dizer, desses animais serem mortos, eu vou ter todo um prejuízo econômico, eu vou ter um lucro cessante. Então, nessa parte, esses animais são, na realidade, um bem de produção. Então, é um valor econômico que eu tenho. Se eu tenho uma máquina qualquer que está operando, então, uma produção de papel, uma produção de qualquer coisa, e queimar essa máquina deixa também de produzir. E então, além de eu ter a perda do equipamento em si, eu tenho a perda da receita que ele gera. Em relação aos cálculos de método de proteção, que o pessoal pergunta muito, nós não tivemos grandes variações nos cálculos. Os cálculos, basicamente, continua o método de ângulo, Franklin, malhas, o cálculo de esfera. Tá? A maior mudança que a gente teve foi em relação ao cálculo com ângulos, que eles mudaram um pouco, eles deram um pouco mais de rigidez aí no cálculo. Lembrando que a gente não vai falar muito detalhado, porque são fórmulas matemáticas diversas, que só isso já cabe praticamente um curso, tá? O importante é vocês terem em mente que essa parte não tem grandes alterações em termos de cálculo. Então, a grande alteração está aqui, a análise de risco da instalação. Então, lá na 2005, a gente considerava só a instalação praticamente. E hoje eu considero a instalação inserida no cálculo do risco. Então, vou fazer uma análise de risco dessa instalação. Outra mudança que o gráfico de comprimento mínimo dos eletrodos também foi estendido para nível 2 de proteção. Antigamente só estava com relação ao nível 1. A tabela de condutores de captação de SIDA foi muito aprimorada, porque hoje nós temos outros materiais. Então, eu não tenho simplesmente cobre, eu tenho alumínio cobreado, eu tenho ligas de aço com outras coberturas. Outra coisa que mudou foi quais são as dimensões mínimas que eu devo colocar, quais que são as tolerâncias. Isso aqui tem a ver, esse item 5, com a melhoria dos materiais que são utilizados nos sistemas de SPDA. Outra coisa é a parte de normalização da medição de continuidade das estruturas. Então, hoje eu tenho também uma normalização. E eu diria, por último, uma grande diferença é que um método que era muito utilizado, que era simplesmente se medir a resistência de aterramento através de um terrômetro, esse método por si só, ele deixou de ser válido em termos de validação
do sistema SPDA. Eu vou aqui fechar a apresentação, voltando aqui um pouco. Falando nessa parte do termômetro, eu posso continuar usando o termômetro, mas ele passa a ser uma ferramenta de apoio. Ele não passa a ser, por si só, um instrumento que valida sozinho o SPDA, ok? Uma outra coisa que está já previsto é a utilização de DPS, que são os dispositivos de proteção de surtos. Ainda mais que nós temos hoje cada vez mais equipamentos eletrônicos. Então, aonde que está? Como que a gente começa a trabalhar com essa norma? Primeira coisa, eu vou identificar o que eu tenho que proteger. Qual que é a estrutura? Até aí não tem muita diferença da outra, né? Depois, eu vou identificar o que são as perdas para essa estrutura que eu devo proteger. Ela está sujeita a quê? Aí já começa a ter diferença. Porque não basta simplesmente considerar o que é a estrutura sozinha. Por exemplo, um prédio com gente. Tá bom, um prédio com gente. Mas o que é esse tipo de prédio? Outra coisa, esse prédio está perto de onde? Esse prédio inserido num local, o que mais há de proteção neles? Então, se eu tenho outras estruturas perto, o que eu tenho que considerar? Quando eu falo em perdas e eu falo em considerações, a gente entra também numa variável chamada probabilidade. Qual é a probabilidade que tem de acontecer de cada variável? Isso também é muito importante, porque é bom frisar que não existe nenhum sistema de SPDA no mundo, não temos método para fazer que é 100% eficiente. Então, a gente trabalha com as probabilidades. Qual é que é a probabilidade que eu tenho que trabalhar? Ela está lá na norma. E essa probabilidade depende exatamente de qual risco que você chama de tolerável, ok? Então, eu vou avaliar os riscos. E é uma análise de risco bonita, porque qual é o risco humano que eu tenho? Qual é o risco econômico que eu tenho? Qual é o risco de perda de memória que eu tenho? Memória que eu digo, memória cultural. Somado todos esses riscos, eu posso chegar a um risco tolerável ou não. Correto? E se eu chego num nível que não está tolerado, eu vou proteger a estrutura. E eu protejo de duas maneiras. Eu vou proteger tanto com o sistema SPDA, que são vários, se a gente vê na norma, tem vários, e também com os DPS. Exemplo, se eu tenho uma linha de subestação chegando na minha empresa, o que é? Eu tenho que saber que eu tenho a probabilidade de ter uma descarga atmosférica nessa linha. Aí eu vou me fazer essa pergunta: o que é mais fácil? Eu vou deixar essa descarga atmosférica adentrar na minha subestação e lá na minha subestação eu vou tentar minimizar ela, ou na própria linha de transmissão ou de distribuição eu já vou tentar eliminar esse surto, essa descarga atmosférica? O que é melhor, o que é pior? Não tem como responder diretamente. Eu tenho que consultar a norma e eu tenho que fazer uma análise de risco. Para lembrar que todas essas análises de risco, a gente tem que envolver o cálculo de perdas financeiras também. Porque, por exemplo, se eu vamos colocar um outro extremo, tá? Eu tenho uma estrutura de alvenaria que não tem nada dentro do saco de cimento. Não tem como chegar ninguém nessa estrutura. Ela fica num local totalmente isolado. É conveniente eu colocar um grau de proteção atmosférica elevadíssimo nela? Talvez não. Agora, vamos dizer que essa estrutura tenha algum material que seja radioativo. Aí já mudou de figura.
Porque aí, além de eu ter a descarga atmosférica, eu posso causar um dano ambiental, por exemplo. Eu vou colocar aqui alguns slides também que vai ajudar a gente a ver um pouquinho isso daí. Só um instantinho. Só um instante. Pronto. Aqui, ó, só para a gente exemplificar, vocês vão estar vendo na norma. Deixa eu ver se estamos ok. Estamos ok. Tá aqui o primeiro risco, ó, como a gente chama de R1. Essa denominação, ela está em norma, ok? Então, R1, risco de vida humana. R2, perda de instalação de serviço ao público. Então, é o caso aqui de um hospital, é o caso aqui, por exemplo, de uma agência bancária, é o caso de um data center. Risco de perda de memória cultural, estamos falando de museu, de galerias, e estamos falando, às vezes, de um local que faz parte da memória da região. Nós temos também o risco de perda de valor econômico, R4, que seria aquele que deixa de entrar receita. Então, eu perco diretamente receita no meu processo ou na minha empresa. Em função disso aqui, ó, eu tenho aqui uma diferença grande em relação à outra norma, que é a fonte. Aonde que vai cair, aonde que eu vou prever, aonde que eu vou proteger em relação à queda da descarga atmosférica. Então, S1 cai no topo da estrutura, S2 cai num piso próximo da estrutura, então aqui eu posso estar sujeito à tensão de passo, por exemplo, está sujeito à indução eletromagnética. Eu tenho aqui o S3, aonde eu caio uma descarga atmosférica na linha de distribuição, transmissão, na linha de entrada de energia, vamos falar assim. E o S4, aonde eu posso estar caindo próximo, né, no piso, próximo a essa linha. Aqui nós temos uma área de exposição equivalente em planta baixa, tá? Isso aqui é um esquema. Aonde eu tenho aqui, né, a largura, o comprimento, eu tenho aqui uma distância que a gente afasta para desconsiderar a tensão de passo, e eu teria aqui uma altura. Quanto mais alto essa estrutura, mais eu consigo aumentar esse H minúsculo, por exemplo. Aqui exemplifica bem aqui, ó, fonte de danos e perdas de acordo com o ponto de impacto. Então, por exemplo, se cai para mim uma descarga atmosférica no topo da edificação. Então, se cai no topo da edificação, eu tenho aqui um risco. Dano 1, dano 2 e dano 3, né, que são referentes ao R1, R2, R3. E eu posso ter uma probabilidade de perda. L1, 4. Não sei se está dando para vocês ver aqui, ó, pus a alíquota A, somente propriedades onde animais possam ser perdidos, né? Então, L4 tem a ver com o risco de perda de valor econômico. Quando eu caio no piso próximo à edificação, o tipo de dano que eu posso causar é o dano 3, por exemplo. Então, um risco de perda de memória cultural, o tipo de dano, e eu posso ter um L1, se for uma estrutura com risco de explosão em um hospital. Isso aqui é bom a gente explicar um pouco melhor. Se eu tenho uma descarga num piso próximo de uma estrutura, além de ter
um risco humano para um caso de explosão, eu tenho um risco dessa estrutura deixar de funcionar. Vamos supor que eu não protegi corretamente um hospital que tem um centro cirúrgico. E cai uma descarga atmosférica que deu vamos falar assim, um impulso eletromagnético no sistema de baixa tensão desse hospital. E você não previu ali um DPS, por exemplo. Não temos DPS nenhum, só temos lá um para-raio simples. Esse impulso eletromagnético, ele vai com certeza poder dar problema em diversos equipamentos cirúrgicos. Imagina que tem uma pessoa sendo operada e aquele equipamento de suporte à vida dela deixa de funcionar, mesmo que seja por um período de tempo pequeno. Durante aquele surto, essa pessoa pode vir a óbito. Então, dá para vocês terem uma ideia da seriedade que é esse tipo de dano. Aqui, o dano na linha, né? Quando cai na linha, nós também repetimos, né? D1, D2, D3. Eu também posso ter perdas aqui parecidas com as perdas com ponto de impacto aqui no telhado. E por último, quando eu tenho a descarga caindo na base próximo da linha de transmissão, o mais comum de eu ter vai ser a perda da instalação ao serviço, vai ser o valor econômico, porque eu posso ter aqui, por exemplo, animais próximos que vão sofrer também com a indução eletromagnética, com próximo de tensão de passo, e também L1B, chamando atenção para a área com risco de explosão ou hospital. Falando em área de risco de explosão, eu queria lembrar o seguinte a vocês. Área com risco de explosão, a gente não fala só em refinaria de petróleo, em posto de combustível, em coisas assim muito grandes. Se eu tenho, por exemplo, um restaurante, nesse restaurante tem aquele sistema de abastecimento de gás, aquele sistema grande, né, que é abastecido. Ali é um local que, se tiver uma descarga de certo nível, eu posso, de repente, gerar um problema, um risco de explosão ali. Então, às vezes, é subestimado o local que a gente está. Eu queria lembrar que o local ele é classificado de acordo com o maior risco que ele se encontra. Então, o elo mais fraco da cadeia é aquele elo que eu tenho que considerar. Então, o caso do restaurante. Se eu tenho lá uma bateria de algum gás inflamável que seja num volume considerável, isso também é previsto na norma, pode ser que eu tenha que considerar aquilo de uma maneira diferenciada. Aqui um resuminho, né, um algoritmo simplesinho aqui que eu montei aqui, né? Nós já falamos um pouquinho mais detalhado. Identifico a estrutura a ser protegida, quais são as perdas relevantes para a estrutura ou serviço a ser protegido, cada uma dessas perdas, quais são os riscos toleráveis, identificar e calcular quais são os riscos relevantes, somo todos os riscos relevantes e vejo se está dentro do tolerável. Se ele estiver dentro do tolerável, né, então, se ele está dentro do tolerável, vai ter não, então a estrutura está protegida. Então, não preciso fazer nada. E se não, eu vou ter que fazer as medidas adequadas. Aqui, vale ressaltar uma coisa. Quando eu coloco aqui, ó, riscos toleráveis e riscos relevantes, eu posso acrescentar outras coisas que não necessariamente são da área elétrica. Vocês querem um exemplo? Extintor de incêndio. Não é nada demais, num projeto de SPDA, você considerar no cálculo que você, em determinada área, obrigatoriamente tem que ter um sistema de extinção de incêndio. Se você não considerar isso na nova norma, determinadas situações fica extremamente caro de você fazer a proteção SPDA.
Então, você considera que você tem sistema de incêndio, você considera que você tem limitação de acesso, então que não vai, por exemplo, ter animais naquela área, que não tem acesso de pessoas naquela área. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Por favor, retorno aí de quem está com a gente. Tá? O retorno de vocês é muito importante, tá? Estamos transmitindo ao vivo, 19h37 aqui no meu relógio, aqui de Mojimirim. Essa transmissão está sendo feita daqui. Eu espero aí o retorno, quem tiver ok, tá? Então, vamos continuar aqui. Uma parte bonita da nossa norma é que elas todas são interligadas. Então, a primeira norma que existiu, que falava de segurança, eu estou falando de segurança no contexto geral, tá? Que foi a NR1, nela já era previsto todos os dispostos das outras normas. E as normas são feitas de maneira a se concatenarem. Então, uma norma nunca vai excluir a outra, nunca vai diminuir a outra, pelo contrário. Então, exercendo esse fato, quem que vem junto com a 5419 imediatamente? A nossa NR10. Né? A nossa NR10, que já está aí obrigatória já desde inícios dos anos 2000, né? 2004 especificamente. Então, a NR10 já prevê o quê? Que é obrigatório na instalação ser calculado o SPDA. Aí vamos relembrar o seguinte: a NR10 ela não é uma norma específica para engenheiro eletricista, é uma norma de segurança em eletricidade. Tanto que não é necessário ser eletricista ou engenheiro para fazer curso de NR10. Então, ela não fala como que vai ser calculado o SPDA, mas ela fala que tem que ser previsto o SPDA. Quem que prevê o SPDA? A 5419, que é complementar a NR10. E eu vou chamar a atenção aqui de todo mundo que está comigo, que na NR10 tem um detalhezinho que, às vezes, quem compra um material sem especificação, às vezes, quem não precisa, fala que não precisa de um engenheiro ou de um técnico devidamente capacitado, qualificado, é o seguinte. Na NR10, fala assim, quem mais tem responsabilidade é quem manda mais. Eu estou falando resumido, tá, gente? Eu não estou falando ipsis literis. Mas tem um texto lá que fala, quanto maior a responsabilidade, é maior de quem manda mais. Quem que é a pessoa que mais manda numa obra? É quem contrata a obra. Quem contrata a obra, ele tem a obrigação de seguir todas as normas. Então, se na NR10 fala que é obrigatório ter um responsável, um cálculo responsável por SPDA, quem que faz um cálculo responsável por SPDA? É um engenheiro devidamente habilitado. Ele responde por isso. Ele tem que fazer uma RT por isso. Ok? Então, não basta eu ir numa loja e, olha, eu tenho um prédio que tem 3 andares, eu tenho uma fazendinha que eu tenho 50 bois lá no cercadinho, dá, sei lá, 20 por 30. Aí o vendedor dá aquela receita de bolo e você vai e instala. Você está fazendo um erro. Mas eu não sabia da norma. Eu queria lembrar que a norma não depende de você. Ela não tem que ter um ciente, conheço. Se alguém faz alguma coisa fora da norma, está errado. E está sujeito a todas as penalidades civis e criminais. E os engenheiros mais ainda. Porque nós, como engenheiro, que temos o conhecimento, que temos toda a norma na mão, temos todo o suporte do CREA,
tendo todo o suporte das instituições, se a gente não seguir exatamente o que está aqui, a gente está errado. Então, é fundamental esse cálculo ser correto, ser dentro da norma, para que a gente não seja responsabilizado por estar errado, por ter feito errado. Isso é importante. Então, vamos lá. A norma me protege do SPDA 100% da descarga atmosférica? Não. Não me protege 100%. Você fala, na própria norma está falando isso. A norma fala em probabilidades. Agora, o que tem que ser protegido, aí a norma fala. Quanto que é aceitável esse risco? Então, se você tomar todas as medidas de controle para minimizar os riscos, olha, porque a gente começou a somar outras normas aí. Se for ver, a gente, quando fala em medida de controle, fala em riscos, a gente puxa a NR1, a gente puxa a NR12, a gente puxa a NR10, tudo junto. Então, eu fiz todas as medidas de controle que eram possíveis e ainda assim aconteceu alguma coisa, o que vai acontecer? A norma vai ser melhorada. E é exatamente o que aconteceu. Da norma de 2005 para a norma de 2019. E qual que é a função de melhorar, de mexer numa norma? É extremamente difícil mexer numa norma. Tem uma banca de pessoas muito grandes, ela vai para consulta pública, né? É uma burocracia grande, feita por muita gente. E ela só é melhorada quando ela deixa de ser suficiente. Então, quando deixou de utilizar, por exemplo, o termômetro, é porque o termômetro por si só não é suficiente para me garantir que o meu SPDA está bom. Quando começou a considerar outras distâncias menores, é porque houve situações em que, mesmo se seguindo a norma antiga rigorosamente, aconteceram problemas. Quando eu estou falando problemas, eu com certeza estou falando de vidas humanas perdidas, eu estou falando de perda de patrimônio, eu estou falando de museu que pegou fogo, eu estou falando de coisas muito graves. Então, essa atualização que foi feita baseada em problemas que houveram. Então, a gente não pode, de forma alguma, desconsiderá-las. Pessoal, alguma pergunta? Tá bem? Por favor, vocês teçam comentários. Se tá num ritmo bom, tá? Gostaria de um pouco de feedback de vocês. Aqui são 19h44. Estamos ao vivo aqui. Helder de Mojimirim, engenheiro Helder de Mojimirim. Por favor, se alguém tiver um problema de áudio, de vídeo, técnica, é muito importante a gente ter a resposta de vocês, tá? Eu queria complementar agora, abrindo com algumas perguntas que o pessoal fez aqui para a gente. São perguntas prévias que vou ter maior prazer em respondê-las. Eu estou acompanhando aqui também no outro dispositivo. Só um instantinho, então vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui fala o seguinte: cálculo de esfera. Existe algum meio mais simplificado para o cálculo de esfera? Pessoal, o método que vai ser usado, se é esfera, se é malha, se é Franklin, depende de cada caso. Então, não existe um método mais complexo ou menos complexo. Você tem, inclusive, hoje, diversos softwares que tem no mercado
Posso citar até um da USP, que está aí em desenvolvimento, tem muita gente usando, que é o Tupan. Então, não tem muito falar, esse aqui é mais difícil ou menos difícil. Eu prefiro usar esse ou usar aquele. A situação, a estrutura vai te levar a um determinado método. Por exemplo, como que eu faço um cálculo de malha se eu tiver uma planta industrial de, por exemplo, 500 mil metros quadrados? Nossa, mas tem planta de 500 mil metros quadrados? Tem várias, tem alguns amigos que estão aqui que conhecem. Então, cada local, cada tipo vai pedir um método específico para fazer o cálculo, tá bom? Então, a gente usa todos os métodos, não tem mais complicado ou menos complicado. Eu até diria o seguinte, se você começar a usar um método e ele tiver extremamente difícil de ser aplicado para aquela situação, talvez você tenha que considerar mudar o método, tá? Acontece isso. Uma outra pergunta que chega para a gente aqui é do Carlos Bueno. Ele fala o seguinte: qual a interação entre o SPDA e placa fotovoltaica? Eu queria responder da seguinte maneira: a placa fotovoltaica no nosso sistema é como se fosse um gerador elétrico. Ela vai gerar energia, genericamente falando. Então, ela tem que ser protegida da mesma forma que é protegido qualquer sistema de geração. Ela não é o fato de ser uma placa fotovoltaica que vai diferenciar. Agora, nós temos que considerar o seguinte: nós estamos com uma estrutura que às vezes está em altura, às vezes, porque nem sempre a placa fotovoltaica está em cima do telhado. Tem diversas, a gente chama de fazendas fotovoltaicas, que as placas estão no solo. Então, a gente trata a placa fotovoltaica da mesma maneira que eu trato qualquer equipamento elétrico. Então, eu vou pôr DPS no sistema de alimentação, dependendo do caso, eu vou fazer uma malha de aterramento, vou fazer Franklin, e sim, eu vou fazer o que for necessário, como se fosse qualquer equipamento. Tá certo aí, Carlos? Espero ter respondido aí. Acho que a sua dúvida é de mais gente, porque sistema fotovoltaico é uma realidade cada vez mais presente. Nós temos aqui na sequência, pessoal, estou me virando porque eu estou vendo outro dispositivo, para não deixar de ver vocês, tá bom? Do Francisco Carlos Espina. Aí ele fala, medição no alicate termômetro, é válido? Está normalizado? Bom, está normalizado, não vale. A norma já fala que não vale. Tá? O que não quer dizer que ele não é válido como ferramenta. E, para mim, eu acredito que é uma ferramenta muito boa. Será que eu fiz as minhas conexões corretas? Será que aquele solo foi tratado correto? Então, ele é uma ferramenta muito útil, eu diria assim. A segunda pergunta do Francisco, ele fala o seguinte: como avaliar o SPDA em casos onde não há acesso à malha de aterramento? Se eu não tenho, isso também é muito importante essa pergunta. Se eu não tenho acesso à malha, significa que é como se eu não tivesse malha. Eu vou desconsiderar aquela malha. Caso ela exista, para mim ela é um agregado ali do concreto, do piso. Eu vou fazer outra coisa. Porque como que eu vou considerar alguma coisa que eu não tenho acesso, eu não tenho ponto de medição, eu não tenho como verificar se está corroído? Então, eu prefiro considerar que é inexistente. Porque aí eu não tenho problemas. Outra pergunta aqui do Wendel Miranda. Ele fala o seguinte: malha de escoamento. Quando eu não tenho espaço suficiente para fazer o anel de aterramento, pode fazer uma malha adicional? Se sim, qual o procedimento adequado? Bom, sempre você vai ter o espaço para fazer a malha de aterramento, desde que você use o método correto. Esse é um dos motivos de termos quase 400 páginas na nova norma. De uma maneira muito simplista, não dá para me explicar aqui assim ao vivo, tá?
Mas eu diria para você que se você usar o método correto dentro da nova norma, você sempre vai achar o método para fazer esse aterramento de maneira eficiente, ok? Lembrando que você tem que alinhar também com a 5419, você tem que alinhar com a NR10. Então, você vai encontrar o seu melhor método, ok? Outra pergunta muito boa aqui que fizeram para a gente, do Endo Miranda também, é sobre a estética. Posso deixar de colocar captor em algum ponto? Estética. Pessoal, a estética, ela jamais pode sobrepujar a segurança. Nunca. Tá? Então quer dizer que se o senhor for fazer SPDA lá na Capela Sistina, o senhor põe captor para todo mundo lá, na Capela Sistina? Também não. Eu uso o melhor método para que seja preservado a estética ou a arquitetura que eu estou fazendo. A engenharia procura interferir o mínimo possível. Agora, se eu chegar a um ponto de inflexão, aonde ou é a segurança ou é a estética, não tem a menor dúvida, é a segurança. Sem medo de ser feliz. Mas o cliente quis assim. Aqui vai uma coisa que eu vou falar de estética e serve para mais outras áreas. O cliente pode pedir o que ele quiser, o cliente não é engenheiro, o cliente não é técnico, o cliente ele é cliente, tá? Pode pedir. E nós, como profissionais, temos que fazer o que o cliente pede, desde que a gente não vá contra nenhuma norma de segurança. Quer um exemplo claro? Motorista de táxi. Para você entrar no táxi, você precisa saber dirigir? Não. Você precisa ter o endereço que você vai e dinheiro para pagar a corrida. Você pode pedir para ele entrar na contramão, não tem problema nenhum. Olha, o endereço que eu quero ir é ali, ó. O senhor desce na contramão, o senhor tira. Você nem sabe se é contramão, desce ali. O que cabe ao profissional que está no volante? Ele saber conduzir da maneira correta, contornar o quarteirão, vai parar onde você quer do mesmo jeito, mas sem infringir nenhuma norma de trânsito. Assim a gente age. Então, estética. Eu faço de tudo para preservar a estética. Eu vou mudar método, eu vou fazer estrutural, eu vou fazer N cálculos, tá? Agora, não tem como, se não tiver como, sinto muito, vai ter que ser mudado, tá? Isso, aliás, é um problema que vocês vão encontrar em certas restaurações de prédios antigos. Pode acontecer, tá? Você pode chegar num prédio que simplesmente é impossível você fazer um SPDA ali, desde que siga a norma. Vale lembrar agora o seguinte. Lembra quando eu falei de análise de risco e de medida de controle complementar? Vale bem agora. Vamos supor que eu estou fazendo um SPDA para um museu que não tem como... da maneira como eu estou fazendo, não tem como eu pôr o captor. Eu posso fazer um museu que eu falo, olha, esse museu não é aberto ao público. Esse museu só é aberto a técnicos com autorização especial, no máximo tantas pessoas, ou eles têm que usar uma roupa especial, como proteção, não sei. Mas eu não vou abrir ao público. Um exemplo. Ou seja, eu estou colocando uma medida de controle adicional para poder colocar menos captores. Isso é um exemplo grosso, tá, pessoal? Mas assim, o que eu não posso eu vou esquecer o captor, ali o captor fica de frente com a janela, então não vou pôr, tinha que pôr, mas não vou pôr, porque vai perder a estética. Isso não posso fazer, tá? Isso é muito importante, eu estou frisando bem isso, porque eu já vi isso acontecer, isso já havia acontecer, não deve acontecer. Vamos lá. O Wendel faz mais uma pergunta em relação a ferragens. As ferragens presentes nas lajes devem ser todas interligadas para anular a tensão de passo ou só o anel externo é suficiente? Pessoal, eu não vou entrar na parte da ferragem do prédio antigo. A parte da ferragem do prédio antigo, talvez eu nem tenha acesso.
Se ela for algo que o ser humano está sujeito a encostar, ela tem que ser equipotencializada. Sim, tem que ser. Agora, normalmente o anel externo é suficiente, porque normalmente essa ferragem interna de laje, como você perguntou, ela faz parte da estrutura do prédio. De repente é um projeto de 200, 100 anos atrás. E eu não vou interferir nisso. Né? Então eu não vou abrir uma laje de uma construção antiga para interligar a ferragem. Não cabe, pelo menos não a parte da elétrica. A parte da elétrica não cabe isso. Tá? Então a gente faria um sistema à parte. Tá bom? Continuando. Pessoal, se estiver muito rápido, por favor, vocês falam, tá? Eu sei, o tempo é meio curto, mas a gente quer que vale a pena, tá? Então, agora são 19 horas e 57 minutos, Helder de Mojimirim, engenheiro Helder de Mojimirim, e, por favor, postem seus comentários aí, tá? Importante aí o retorno. O pessoal está me perguntando sobre um programa de cálculo da USP. Ele chama Tupan, tá? Eu não me lembro que versão ele está. Ele é um programa feito em conjunto com as universidades, eles têm uma parceria privada, ele chama-se Tupan, tá? Inclusive, ele é considerado um programa excelente, tá? Existem também soluções comerciais, aí não vou falar nome de ninguém, eu não ganho dinheiro de ninguém para falar isso, e tem várias realmente, nem deveria como. Agora, o Tupan, eu posso indicar, ele é de uma universidade conhecida e ele vem aqui para ajudar mesmo os profissionais, tá? Então, é Tupan, pessoal. Nós estamos aí com pessoas aí de diversos lugares, espero que estejam escutando bem. Pessoal, nós estamos chegando próximo agora do nosso final, né? Se tiver mais um tempinho aí, a gente está aberto aí a mais perguntas também, tá? Para fazer valer a pena aí, né? Para o pessoal que está assistindo. E lembrando, né? A gente está se reinventando nesse novo normal, né? E quem sabe dá certo, a gente faz um específico de cálculo também, que é praticamente cálculo. Se eu falar só em cálculo, é bem praticamente só o equivalente que a gente está fazendo, específico para cálculo. Se for falar de análise de risco, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer, também é só de análise de risco, né? Então, a gente complementa isso daí. Eu queria finalizar falando um pouquinho aqui de responsabilidade, tá? Enfatizar isso aí. A gente tem que evitar simplesmente numa loja que vende material de SPDA e querer comprar uma solução de SPDA. A gente viu que é bem complexo o cálculo, ele leva muitas coisas, de repente, dependendo da complexidade, além do engenheiro eletricista, você vai precisar da participação de pessoas de outras áreas, do engenheiro civil, do engenheiro de segurança, para estar participando também, tá? Para fazer outras medidas de controle. Então, é um cálculo muito sério para alguém achar que vai numa loja e compra uma solução pronta para um eletricista instalar. O eletricista não sabe? Não, o eletricista sabe instalar. O eletricista não tem a obrigação de calcular, ele não recolhe uma RT para calcular, nem tem como. Então, a gente precisa separar bem as coisas, o que é o projeto e o que é a execução. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui aos amigos profissionais da área é que cabe também a inspeção do SPDA e verificação se o que você projetou foi montado corretamente, né? Então, uma coisa que eu vejo, às vezes, muito errado em montagem de SPDA é que o pessoal não faz uma conexão adequada, deixa um mau contato, usa aquele famoso split bolt unindo malhas, aí ele coloca materiais distintos unindo malhas. Com isso, o que acontece? Um efeito chamado efeito galvânico.
e esse efeito galvânico vai gerar corrosão naquela conexão. Então, se for para haver uma conexão, a gente tem que usar um método chamado solda exotérmica. Se vocês quisessem, porque quem não conhecer por um acaso, aqui procura no Google, acha fácil. Solda exotérmica, que é o método mais garantido para se fazer solda entre malhas. Ah, não, mas aqui eu tenho que usar realmente uma emenda parafusada, por exemplo. Tem que ser uma emenda que possa ser removida, até para inspeção. Então, aí existem emendas próprias com metais patentes, que a gente chama, onde você pode colocar um lado cobre, outro lado alumínio, né? São emendas específicas para isso daí. Tá ok? Vamos ver aqui se nós temos mais perguntas. Vamos consultar aqui. A participação de vocês é muito importante, viu, pessoal? A gente tá vendo aí que tá... A gente em live, às vezes, não tem ideia da dimensão, né, que chega. Acaba sendo muito gratificante para a gente como profissional, tá? E queria... Helder. Sim? Entrou uma pergunta aqui interessante, rapaz. Me perguntaram, na pergunta prévia, tá? Não sei se você comentou alguma coisa. Perguntaram o seguinte: na sua opinião, o que você acha de um pedreiro ou do pessoal da área da construção civil instalar um para-raio mais orientado por um vendedor? Isso. Muito boa pergunta, viu, Alessandro? Eu aqui não vou dar a minha opinião apenas, tá? Eu vou dar a minha convicção. E além da minha convicção, vou dar a minha constatação, que eu já vi, inclusive, em processos civis e criminais. A pessoa que está fazendo isso, ela está praticando um crime. Por que é um crime? Porque ela está indo contra as normas de segurança, ela está indo contra as normas técnicas. O vendedor não tem condição nenhuma de estar projetando ou de estar avaliando nenhum sistema de SPDA. O vendedor ele tem a obrigação de vender. Ele pega o produto A, ele não precisa nem saber o que é, ele tem um código no almoxarifado. O produto A, ele põe a margem que ele quiser pôr e ele te vende aquele produto A pelo preço X. O eletricista também não tem a menor qualificação para saber como que tem que ser aquele SPDA. Ele não conhece, ele não tem obrigação de conhecer o projeto. Ele não foi qualificado e capacitado para isso. Ele pode até um dia vir a ser, se ele tiver vontade, tá? Mas naquele instante, ele como pedreiro, não, tá? Então, o que acontece? Isso é um crime. Tá bom, é um crime, mas eu não sabia. Não é porque você não sabe que deixa de ser crime, tá? O crime não depende de saber. Quem que é o maior responsável na história, como nós já falamos? Quem adquire. Porque você está fomentando essa indústria. Você está tirando a responsabilidade de um profissional para pôr em quem? A hora que esse SPDA der um problema e queimar todo um sistema de informática, quem que é responsável? Ninguém. A hora que esse SPDA queimar um centro cirúrgico, com uma pessoa lá numa mesa de cirurgia, quem que é responsável? Ninguém. A hora que cair numa fazenda, uma descarga num galpão da fazenda, morre 50 cabeças de gado holandês, quem que é responsável? Ninguém. Aí eu pergunto, será que compensa economizar o profissional? Será? Economizar entre aspas, né? Isso não é economia. Porque para mim, economia é quando você faz um bom investimento. Agora, você está atentando contra a segurança. Você está atentando contra a norma. O mínimo que se espera é que siga a norma. Nós não podemos trabalhar diferente disso aí. Se a gente pegar todos os acidentes ou incidentes que ocorreram, acho que nos últimos 50 anos, são por desrespeito às normas. As normas são infalíveis? Também não são. Por isso mesmo elas são melhoradas. Agora, um vendedor que nunca estudou, que ele não sabe o que é um SPDA além do nome, ele só decorou que SPDA é Sistema de Proteção à Descarga Atmosférica, que tem o fulano A que vende para ele, o B que vende para ele. Você tem o eletricista que só sabe montar.
Ele sabe que ele tem que pegar um parafuso de um quarto e apertar, outro lá ele tem que soldar, ele só sabe isso. E você vai jogar a responsabilidade de proteção nesse pessoal. Pergunta para o vendedor o que é uma atenção de passo, se ele te responde. Pergunta para esse vendedor o que é uma capacidade disruptiva, se ele te responde. Ele não sabe o que é isso. Pergunta para ele qual que é a diferença de um DR de 30 mA e de 300 mA. Ele também não sabe. Aonde usa um, onde usa outro, também não sabe. Pergunta para ele qual que é a diferença de um para-raio classe 4 e um para-raio classe 2. Não sabe. Um para-raio de subestação, um para-raio de distribuição, um para-raio de baixa. Não sabe. Então, se ele não sabe, como que ele vende? Como que ele oferece? Como que ele é responsável? Ele não é. Entendeu? Ele não é. Então, você está colocando uma bomba relógio no local. No caso do para-raio, tem uma particularidade que eu gostaria de ficar mesmo para o final e a gente não esquecer. Pior do que você não tratar a descarga atmosférica é você atrair ela de maneira errada, que é o caso do SPDA mal feito. Você vai atrair aquela descarga atmosférica e você não vai saber o que fazer com ela. Ela não vai ser aterrada de maneira adequada. Ela não tem nenhuma medida de controle adicional. Ela não tem nenhuma proteção aos outros elementos do circuito. Ou seja, você plantou um problema na empresa. Então, não é, eu vou frisar que não é minha opinião, é minha convicção. A pessoa ir no vendedor, comprar um SPDA e mandar o eletricista montar, tá? Primeiro lugar, é crime e segundo lugar, é falta de juízo. Porque ele está pegando uma coisa extremamente responsável, que seria de muita responsabilidade, e tratando aquilo de uma maneira qualquer. E não é de maneira qualquer. Ok, pessoal? Temos mais alguma pergunta? Temos mais alguns minutinhos? Helder? Oi? Tem uma pessoa, vou até colocar na tela a pergunta para você. Queiroz pergunta se haverá alguma nova atualização da NBR 5419. Provavelmente. Não só da 5419, né? A 5410 também. Todas essas normas vão ser mudadas. E ainda mais agora que a gente começa a ter novos materiais, nós temos inclusive um material aí que não está descrito na norma, que eu vejo com muito futuro, que são alguns materiais supercondutores. Eu acredito que esses materiais supercondutores, para um futuro bem próximo, vão estar evoluindo muito o nosso sistema de SPDA. Tá? Porque, como eu falei, a gente trabalha com probabilidade. E na 5419, embora a probabilidade seja cada vez menor de um acidente oriundo da descarga atmosférica, ela não é zero. E, por exemplo, com o supercondutor, a gente melhora isso. Outros componentes que estão melhorando, os DPS, né, os PDS, DPS também estão ficando muito melhores. Né? E, por outro lado, cada vez mais a gente tem dispositivos eletrônicos muito sensíveis. Então, hoje, a televisão Smart é uma realidade. A televisão Smart nada mais é do que uma CPU acoplada no monitor. Internamente é isso. Agora, com a internet 5G, a gente vai ter vários tipos de equipamento conectado na internet. Então, vou falar uma coisa simples aqui, tá? O liquidificador, que hoje você simplesmente liga na tomada e tem um motor elétrico nele, em breve ele também vai ter uma conexão com a internet que vai estar ligado com a geladeira. Ou seja, o que vai acontecer? Toda essa eletrônica que está sendo envolvida nova, ela vai despender uma proteção muito maior, com certeza. Por exemplo, hoje cai uma descarga atmosférica numa casa, você queima televisão, portão e geladeira, por exemplo. Agora, você já imaginou uma casa conectada inteira em 5G? Vai queimar a casa inteira. Então, com certeza, vai necessitar, sim, de uma revisão em breve essa norma, ok? Tanto ela quanto 5410, eu acredito que passe por revisões breves.
Temos mais perguntas? Temos mais um tempinho aí? Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Aqui. Tem uma observação aqui, ó, do nosso colega aqui do Gilson, que no centro cirúrgico de UTI tem piso condutivo. Eles têm toda uma norma específica para eles também, tá? Agora, não é só o fato de ser piso condutivo que um impulso eletromagnético não possa causar problema. Vamos falar em ordem de grandeza? É medido, e quem fez essa medição foi a Unicamp, num projeto chamado Caçador de Raios. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Um projeto muito bonito, chamado Caçador de Raios. Esse projeto Caçador de Raios, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eles, através de um dispositivo, de vários dispositivos que eles fizeram, de TCs apropriados, eles conseguiram medir a corrente elétrica que circula quando uma descarga atmosférica cai. É medido de 50 a 150 mil amperes. São valores típicos. Então, vamos pensar, vamos pegar o mais baixo, 50 mil amperes. Então, se a gente pensar numa descarga com 50 mil amperes, vamos imaginar o nível de ruído eletromagnético, o nível de impulso eletromagnético que isso pode gerar. Então, é lógico que o piso condutivo, que tem transformador de isolação também no centro cirúrgico, tem mais uma série de medidas de controle, tá? E ainda bem que tem, porque senão o SPDA ia ser um absurdo. Agora, a gente tem que considerar que os equipamentos do centro cirúrgico também estão cada vez mais sofisticados, né? Então, é sempre um cuidado a mais. O que eu cito aqui a gente soma com todas as outras normas que tem no centro cirúrgico, tá? A gente não evita elas, pelo contrário, a gente soma. Mas vamos imaginar, vamos ter em mente que nós estamos falando de descargas com correntes de 50 a 150 mil amperes. São as ordens de grandezas típicas de descarga atmosférica. Certo? Temos mais observações aqui, pessoal? Mais perguntas? O Álvaro Torriani pergunta: o SPDA deve ser interligado com o aterramento do sistema elétrico da edificação? A princípio, sim. A não ser que você fez um projeto totalmente diferente, sim. A gente tem que ter terras comuns. Inclusive, um problema que existiu, a quem for mais antigo aqui, for da turma do fax, vai lembrar. Antigamente, quando você comprava um aparelho de fax, para quem não sabe o que é um fax, o fax era o e-mail do passado. Tá? Era um aparelho que você enfiava uma folha, ele transformava aquilo em sinal eletrônico e transmitia para outro lugar, que pegava o sinal eletrônico e imprimia a mesma folha. Era o fax. Consequentemente, ele tinha uma sensibilidade muito grande à descarga atmosférica. Talvez tenha sido um dos primeiros equipamentos de escritório, que ele veio até antes do computador, ter sido difundido, foi o fax. E quando veio o fax, o pessoal que vendia fax, e era caríssimo o fax, ele exigia que cada fax tivesse uma haste de aterramento própria. O que acabava acontecendo? Você tinha diversas hastes de aterramento que não eram interligadas, espalhadas nas empresas. Então, você tinha 10 fax, tinha 10 hastes de aterramento. E você gerava diferença de potencial entre essas terras. E aí você ligava uma linha telefônica entre eles. Então, você tinha uma diferença de potencial no terra e uma ligação física da linha telefônica. Vivia queimando esses aparelhos. Então, a princípio, a não ser que você tenha feito um projeto muito diferenciado, mas a princípio, os terras precisam ser comuns. Tá? Você tem que equipotencializar, a instalação tem que ser equipotencial. Tá? Senão você corre até riscos de entre um terra e outro. Vou te dar exemplo que eu já medi. Eu já medi entre terras diferentes, numa mesma instalação, 60 volts, o que é um absurdo.
Se a gente considerar que a NR10 acima de 50 volts começa a ser uma tensão de risco, você medir entre terras 60 volts é arriscado, tá? Então, a princípio, tudo é equipotencializado na instalação, tá? Salvo situações que você projetou para serem diferentes disso, tá? Vamos lá, continuando, mais perguntas? Ainda temos mais algum tempinho, vamos verificar. Vamos ver. Nós somos, agora são 8h16, tá? A gente está chegando aqui no finalzinho. Foi realmente, para mim, foi muito gratificante. Eu espero aí ter somado aí com vocês, tá? E nós estamos aqui com o nosso Alberto Salles aqui, grande companheiro nosso também. Tá? Muito bem-vindo aí, Salles. Então, uma pessoa também com conhecimento aí muito grande. Então, o que eu queria finalizar aqui, agradecendo aqui a oportunidade, e me dispondo aí para responder mais perguntas aí, já, conforme o Alessandro explicou, e deixo agora a palavra aí com vocês. Eu queria agradecer muito. Muito obrigado. Bem, pessoal, antes de estar passando a palavra para o nosso presidente, né, cortando a frente dele, eu gostaria de estar passando para vocês agora, conforme nós combinamos no começo, aquela apontamento de presença. Vou colocar aqui no comentário, é um link, não leva mais, como eu disse, 12 segundos marcado no relógio. Tá? Isso é muito importante para nós, porque a avaliação, ela não tem identificação, ela não tem nome. Não poderia fazer a lista junto com a presença. Mas como ela não tem nome, e é melhor que seja dessa forma, então, estou colocando o link aqui da avaliação, ele já está aí, já deve ter aparecido para vocês. Clicar, e-mail, o nome completo, que é o nome que vai sair no certificado, e enviar. Só isso, tá? Conforme for vocês irem e forem voltando, forem efetuando, forem executando, por favor, dá um ok, para a gente saber aí que todos já colocaram essa presença, né? Estão conseguindo? O Fábio está dizendo que não está conseguindo abrir. Vou colocar novamente o link. Nós estamos nesse momento, com 45 pessoas. Chegamos aí a 33 que marcaram a presença. 33 apontaram a presença de 45, 43 pessoas agora aí. Vamos lá, mais uns 20 segundos. Se alguém não estiver conseguindo, por favor, comentem. A gente vê de uma outra forma. Essa lista de presença, ela não vai ser possível apontar essa presença no final da transmissão, tá?
Até o final da transmissão, ela vai estar disponível. Bem, ainda faltam alguns, vai acabar chegando, estamos com 38 pessoas que assinaram a lista, que conseguiram assinar a lista, estamos com 44 assistindo, pelo menos está apontado, está assistindo, né? Não sei que deixou o computador ou o celular ligado e está assistindo novela, né? Bem, pessoal, não vale, né? Quem ainda não fez a lista e quiser, bom, agora estamos com 40 apontamentos. Quero passar a palavra para o Salles, nosso presidente, engenheiro Alberto Salles. Na sequência, nós vamos passar um vídeo do CREA, e no final do vídeo do CREA é aquela avaliação do treinamento que nós combinamos aí no começo da transmissão, que são 5 perguntinhas e só clicar sim ou não, bem rápida, e que para nós é primordial para que possamos fazer outras palestras, outros cursos, e que continue gratuito, promovido aí pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região de Mogi Guaçu e o apoio do CREA, ok? Salles, por favor. Boa noite, Helder, boa noite, Alessandro, boa noite a todos que nos ouviram aqui nessa live. Realmente, como o instrutor Helder comentou, nós estamos nos reinventando, né? É uma forma diferente de estarmos levando conhecimento aos profissionais, uma forma diferente da associação estar junto com o CREA, essa parceria interessante, onde todos ganham, trazer aos profissionais informações, tecnologias novas e, enfim, conhecimentos novos. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram desse evento, quero agradecer aos nossos colaboradores lá aqui da associação, a Josi e o Alessandro, que nos ajudaram a estruturar esse evento e os eventos que nós estamos fazendo ao longo desse ano, nessa condição diferenciada em função da pandemia. E, especialmente, quero agradecer ao engenheiro Helder pela sua brilhante apresentação, pela sua capacidade, pela sua disponibilidade de trazer esses conhecimentos novos ou, se não forem novos para alguns, pelo menos tirar a poeira aí de algumas novidades que estão surgindo nessa área de tecnologia de proteção, né? Quero dizer aos senhores aí que nós estaremos aqui já na semana que vem com mais um evento, né, voltado aí aos profissionais, e a dinâmica da nossa associação é essa, procurar, em parceria com o CREA, com a Mútua e com os órgãos regulamentadores das profissões, CAL, CRT, enfim, aqueles que estão aí nas asas da nossa associação, como patrocinadores e como colaboradores, trazer aos profissionais informações novas, tecnologias novas, conhecimentos novos, e permitir que haja essa interação entre os profissionais, fazendo com que a nossa área da engenharia seja cada vez mais valorizada, cada vez mais respeitada pela sociedade. E aquilo, como o Helder falou aí ao longo da palestra, é importante que cada um de nós preze por isso, cada um de nós profissional preze por isso, porque se nós não valorizarmos a nossa profissão, se nós não fizermos com que ela seja reconhecida pela sociedade, ninguém vai fazer. Não adianta esperar que o CREA vai fazer isso, que o CAL, que o vizinho, ou que a associação. Cada um de nós tem que ter a responsabilidade de se valorizar e valorizar a sua profissão, inclusive adquirindo novos conhecimentos e participando desses eventos proporcionados para nós gratuitamente, conforme está aqui. Quero agradecer ao CREA, né, por essa parceria. Evidentemente, se não fosse o CREA, se não fosse as ARTs que nós recolhemos, se não fosse toda essa estrutura montada pelo sistema CREA, Confia, Mútua, nós não estaríamos aqui fazendo esses eventos. Os profissionais perguntam o que o CREA faz, o CREA só cobra, o CREA só isso ou aquilo. Não, o CREA faz. Sim, através dessas parcerias que vocês vão ver depois através do videozinho, vídeo rápido, vai passar de 5 minutos, onde vocês vão poder entender
o que é o sistema CREA-CONF, o que é a associação, qual é a função de cada um dessas entidades, cada uma dessas entidades nesse complexo todo que nós participamos. Então, muito obrigado a todos vocês e se cuidem, porque temos que torcer para que essa pandemia passe, para que nós possamos nos encontrar na nossa casa, que é a Associação dos Engenheiros. E aqueles que ainda não são sócios lá, esse ano é uma oportunidade muito boa de se associar, porque nós postergamos todos os custos, postergamos todas as anuidades, para que o pessoal possa ultrapassar esse momento aí um pouco mais tranquilo. Boa noite a todos vocês, muito obrigado, e não vão embora. Vejam esse vídeo ilustrativo que o Alessandro vai colocar agora sobre o CREA, porque ele é muito importante. E também não esqueçam de responder aí a avaliação e o questionário que está sendo colocado, porque isso é muito importante para nós, e isso é que nos dá o norte para fazermos os nossos eventos. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Alessandro, acho que nós não estamos te ouvindo. É um novo normal, esqueci de ligar o microfone. Tem algumas perguntas que foram feitas, e que, obviamente, não deu tempo de responder a todas, e como foi falado no começo, todas não serão respondidas, né? Mas tem uma aqui, se der tempo, Salles, eu não sei se você seria a pessoa certa para responder, ou o Helder. Deixa eu colocar ela aqui. Samuel pergunta se é obrigação do CREA fiscalizar todo o sistema de IT médico dos hospitais. Quem que seria? O Helder ou você? Eu posso responder. Depois o Helder, se por um caso, completa também, por favor, Helder. A pergunta é a obrigação do CREA fiscalizar todo o sistema. Na verdade, o CREA não fiscaliza sistema, o CREA fiscaliza as atividades profissionais. Quer dizer, toda atividade que envolve engenharia, seja qualquer uma das modalidades, é obrigado a ter um responsável técnico. Né? Então, os hospitais estão, sim, sob a mira do sistema e foram fiscalizados no ano passado. Evidentemente que provavelmente não foram todos os hospitais do estado de São Paulo que foram fiscalizados. O CREA trabalha com frentes, né, regionais, inclusive o estado é dividido em 12 regiões, e cada região ela tem a sua programação de fiscalização gerenciada pela gerência de fiscalização do CREA São Paulo. Mas eu tenho certeza que foi fiscalizada, e se não foi, algum outro hospital não foi, vai ser, porque está na planilha de fiscalização do CREA, os hospitais, as clínicas, enfim, toda essa área envolvida aí com a medicina e com a saúde, que usam equipamentos da engenharia. Toda atividade está ligada às atividades de engenharia, né? Os hospitais e as clínicas não estão fora disso. Não sei se o Helder gostaria de complementar o que eu falei. Fique à vontade, Helder. Seu microfone está fechado. Estão me ouvindo agora, não é? Está me ouvindo? Sim, perfeito. Sim. Eu queria dar minha opinião, eu vou falar a opinião, que é do outro lado, né? Do entre aspas, fiscalizado. Eu me sinto muito satisfeito com a posição do CREA. E o que eu sinto que é a obrigação do CREA? O CREA não vai lá fazer o meu cálculo, ele não vai fazer meu levantamento. Mas, porém, quando eu ponho a minha chancela e eu recolho uma RT, eu estou falando com um órgão com credibilidade, um órgão que... eu não vou falar como advogado, porque eu não sou advogado, tá? Mas é um órgão que ele é acreditado. O seguinte, olha, eu fiz o projeto de tal instalação com tal responsabilidade, o que eu fiz. Ou então eu falo para o CREA, olha, eu fiz o projeto, eu participei da montagem e eu fiz tal coisa. Então, o CREA, ele é um órgão que ele é informado exatamente da atividade que eu fiz. Então, se um dia tiver algum problema naquela atividade, o CREA vai saber responder para um órgão competente. Quem que é um órgão competente? É, por exemplo, o Ministério Público. Ele vai saber responder para o Ministério Público quem que errou. Foi o Helder que errou. O Helder projetou errado, porque o responsável pelo projeto era o Helder. Está aqui, ó, ele assinou a RT, ó, está aqui a RT. Com isso, o que eu ganho como profissional? Eu, como profissional, eu tenho certeza que quando eu estou passando em cima de uma ponte,
tem um engenheiro que responsabilizou por aquilo ali. E o CREA sempre fiscaliza. Eu tive, inclusive, um caso de um local, de uma obra, que não tinha um engenheiro responsável. Eu fiz uma denúncia para o CREA, porque é obrigação nossa fazer uma denúncia. Se você vê qualquer coisa que está irregular, que alguém faz alguma coisa errada, você tem que fazer, tá? E o CREA tomou toda a providência necessária, porque a coisa tem que ter dono, vamos falar assim, né? Então, quem projetou, quem executou, quem montou, e nisso eu acho fundamental o trabalho do CREA. E honestamente, eu vejo isso muito bem feito, tá? Nesse ponto eu não tenho crítica. Agora, eu não posso pensar, o CREA não vai me ensinar a projetar nada, mas o CREA vai me cobrar. Olha, você é o responsável por escrito. E eu tenho muito orgulho de puxar meu currículo CREA, gente. Quando o CREA, para quem recolhe a RT e fecha as RTs, tudo certo, o CREA monta o currículo da gente. Então, e é público. Se vocês forem lá, o meu CREA está ativo, tá. O que o Helder fez? O Helder projetou? É público. Não. Então, isso aí eu considero fundamental e eu considero uma valorização do profissional, tá? Então, eu, como usuário do sistema, desde 87, viu, Sara? Sou muito satisfeito com o sistema, viu? Isso que você está falando mais uma vez e passa a palavra. O acervo técnico, que vai ser mostrado daqui a pouquinho, né? Você está falando do currículo, é exatamente o acervo técnico. Né? Que o pessoal vai ficar sabendo agora o que é e como funciona. Ô Salles, tem avaliação para estar passando e o vídeo do CREA. Minha sugestão é passar o vídeo, é um vídeo bastante rápido e bastante instrutivo, educativo. E, na sequência, nós fazemos, então, a avaliação. E algumas perguntas que, infelizmente, não deu tempo para todas, né? O Helder se comprometeu conosco, né, Helder? A responder a cada uma delas. Tá? Sim. Posso passar o vídeo, Salles? Sim, pode passar. A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento. Nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação Pessoal, a internet resolveu a dar uns picos de sinal para baixo agora, né? Eu vou colocar novamente, tá? A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico.
No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda engenharia está em pleno funcionamento. Então, nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho. E o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo.
Fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. Ok, pessoal? Bom, preciso passar ali a ficha de avaliação agora, que é uma ficha bastante rápida, que nós tínhamos falado, né? Já passo aqui, ela é bastante rápida. Solicito que todos preencham. E isso, como eu disse no começo, é essencial para que nós possamos fazer outros eventos, né, Salles? O Salles pode também nos reforçar isso aí. Já está aí o link. Se vocês quiserem fazer algum comentário enquanto o pessoal está preenchendo a ficha também, fiquem à vontade, tá? O pessoal está aí preenchendo. E, infelizmente, no final andou travando um pouco o vídeo, né? Não tinha acontecido até agora. Em algum momento ia ter que dar uma travadinha, né? Para provar que é ao vivo, né? Tem que voltar. O coração da gente vir parar aqui na garganta, você não sabe se corre para um lado ou para o outro, né? Isso tinha que acontecer. Isso faz parte. Faz parte, né? Faz parte. Do novo normal. Pontos de melhoria. Sim. Com certeza. Pessoal, até agora 17 pessoas confirmaram a avaliação, tá? Nós estamos com o pessoal online agora, nos ouvindo, pelo menos com o equipamento ligado, nós estamos em 30 pessoas. Estamos com 18 avaliações feitas. Repito, isso é muito, muito importante para que nós possamos nos avaliar, corrigir e saber que está valendo, né? Que está valendo a pena para a associação continuar fazendo outros temas, né? Eu já quero aproveitar e convidá-los para o nosso próximo evento, que será o dia 13 de agosto, praticamente no mesmo horário que esse. Um evento aí muito interessante para a área de agronomia, mas também para a engenharia de modo geral e para novos desafios aí para os profissionais de todas as modalidades, tá? Eu acho que hoje, com essa nova realidade, os desafios serão grandes, né? Não só na área urbana, mas como também no campo. E todos nós sabemos que o campo puxa a economia do Brasil, né? A economia está aí andando hoje graças aí à agricultura, porque senão já teríamos entrado em colapso há algum tempo. E o nosso próximo evento vai estar voltado para essas oportunidades que estão surgindo na área rural. E quando a gente fala rural, o pessoal pensa que é a roça da enxada de antigamente, né? Essa roça não existe mais. Hoje a tecnologia do campo é fantástica. Então, eu convido todos os senhores e todos os presentes aí, os profissionais, a estarem com a gente no dia 13 de agosto. É um dia estranho, 13 de agosto, né? Para os supersticiosos, né? Mas, com certeza, o evento vai ser muito bom. Bom, Salles,
Nós estamos com 31 pessoas nos assistindo e com 30 respostas de avaliação. Acredito que todos que estejam presentes aqui fizeram a sua avaliação. Agradeço muito a pronta resposta de todo mundo aqui. Isso realmente nos faz continuar. Dentre alguns comentários aqui, alguém pedindo para responder a pergunta dele, que não foi respondida durante a transmissão. Voltamos a falar, o Helder vai ler cada uma delas aqui, vai responder cada uma delas, ou no grupo, se for uma coisa um pouco mais específica, manda um link direto para a pessoa, tá ok? Esse vídeo vai ficar gravado na página do Facebook da Associação dos Engenheiros de Mogi Guaçu, e a partir de amanhã também vai estar disponível no canal do YouTube que a Associação dos Engenheiros possui. Da minha parte, eu agradeço a presença de todos vocês, e espero encontrar em breve numa outra oportunidade aí, sendo à distância ou presencial, podem contar comigo. Obrigado, gente. Tá, Helder? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês proporcionaram aí a todos, tá? E espero aí que a gente estar em breve juntos. Muito obrigado. Salles, considerações finais, para a gente encerrar a transmissão? Obrigado. Eu quero agradecer a todos que tiveram com a gente durante essa hora e 50, praticamente, né? 1h50. 1h50. É difícil segurar o pessoal durante esse tempo todo num evento online, né? Ainda mais com jogos aí de futebol voltando no momento, e colocar boa noite a todos. E se cuidem. Sem som, Alessandro. Salles, podemos encerrar? Você concluiu? A internet sua travou um pouco no final? Então, travou, desculpem. Então, eu queria agradecer a todos vocês, então, que tiveram com a gente esse período todo, praticamente 1h52 minutos, né? Colocar a associação à disposição de todos, dizer que nós estamos aqui justamente para atendê-los, né? E espero contar com vocês no dia 13, na próxima palestra nossa. E se cuidem, e estamos aí, vamos em frente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ok, Alessandro, obrigado.